Candidato Fernando Collor, agora é a sua vez de fazer a última pergunta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E a minha pergunta é uma pergunta simples, é uma pergunta objetiva. Eu gostaria de saber do outro candidato como é que ele recebe e como é que ele se sente recebendo o apoio para a sua candidatura do senhor José Sarney e do senhor Moreira Franco, governador do Rio de Janeiro. Primeiro, é importante dizer para a sociedade brasileira que pouca gente nesse país, e a sociedade sabe perfeitamente bem, brigou contra a nova república como eu briguei. Consequentemente, brigar contra o Sarney como eu briguei. Todo mundo sabe publicamente que sou adversário político, ideológico e partidário do governador Moreira Franco. E todo mundo sabe perfeitamente bem que também não vou colocar nenhum militante do PT na porta da urna proibindo que alguém vote em mim. A verdade é que eu acho que o presidente Sarney está tão em cima do muro que ele possivelmente até erra o voto dele no dia 17 de dezembro. Mas pode ficar certo, presidente Sarney, que não terá nenhum militante do PT na boca de urna querendo ver o seu voto. Ele é secreto. Vote como manda a sua consciência. Eu espero que vote corretamente depois de tanto males que causou ao Brasil. Candidato Fernando Collor, seus comentários sobre a resposta. Isso para mim tem um nome: cambalacho. Quem faz cambalacho é cambalacheiro. Eu não entendo essa questão das alianças. Eu não entendo esses apoios. Recebe um apoio que chama o vice de corrupto, que diz que o candidato come pela mão dos outros, que não tem competência para governar, porque nunca teve experiência, é verdade, nunca foi prefeito, nunca foi governador, não sabe a diferença entre uma fatura e uma duplicata. Agora recebe o apoio do Sarney, recebe o apoio do Moreira Franco, impede o governador do Rio de Janeiro de subir ao palanque, impede o governador de Santa Catarina de subir no palanque também, e dizendo, ele sim, na calada da noite, olha, não precisa subir no palanque, basta votar comigo, vote comigo que está tudo bem, que depois a gente se acerta. Isso, minha gente, tem um nome, é cambalacho. Por que ele não renega o apoio publicamente, como eu já reneguei o apoio do senhor Maria Mato, da Fiesp e de tantos outros? Por que ele não vai à televisão e diz, eu não quero o apoio do Sarney, como eu disse? Por que ele não diz, eu não quero o apoio do governador A, B, C ou D? Por quê? Porque ele quer tirar dividendos eleitoreiros. Isso, minha gente, tem nome, é cambalacho. Vamos nos vacinar contra isso. Muito obrigado, e eu espero que a minha participação nesse debate possa ter contribuído para dizer que o famoso caçador de Marajá não passa de um caçador de maracujá. Estamos encerrando o segundo e último debate dos presidenciáveis no segundo turno.